Bem-vindos de volta à próxima aula desta série da Eclésia, a vida da Igreja dentro do Reino de Deus. Nós estamos aqui nesta aula, que é a aula número 5, nós vamos estar a falar acerca da mensagem que é pregada, ou a mensagem da Igreja. A igreja, é muito importante nós definirmos que a igreja é mais do que somente uma família espiritual, do que um povo de Deus, mas também, como é dito em 1 Timóteo 3,15, que a igreja é o pilar da verdade, o pilar e o fundamento da verdade neste mundo. Então, nós temos que ter muito bem consciência que nós somos o povo de Deus, mas somos também este fundamento ou a verdade para este mundo onde nós estamos a viver. O adversário da igreja é o pai da mentira, o diabo, que nós dizemos que é em João 8,44, que é este pai da mentira que luta contra a igreja para parar, para destruir, para matar a igreja de Cristo. Embora que nós temos uma vitória garantida contra as acusações do inimigo, nós temos que também travar esta batalha declarando as verdades de Deus, a mensagem das boas novas em cada sítio onde nós estamos. Nós somos estes portadores desta mensagem. A igreja é como este portadora desta mensagem sagrada, esta mensagem das boas novas. Nós estamos a invadir este inimigo, este território do inimigo, e nós temos que estar bem conscientes em que esta mensagem que nós temos é uma mensagem de esperança e de vida. Esta palavra, esta mensagem é revelada na pessoa de Jesus. Em João 1:1 fala acerca disso, e João 1:14 também fala acerca disso, de um verbo que era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo estava dentro de Deus, desde o início. Esse é próprio Jesus, que Ele é o verbo da vida, é a palavra da vida. Este é o conceito, esta é a palavra grega que diz logos, que é verbo da vida, a palavra da vida, que é a própria Jesus, encarnada, aquele Deus feito homem, feito carne e osso, declarando, manifestando, sendo a manifestação da palavra de Deus na terra onde nós estamos. Então nós temos que ver que Jesus é essa palavra. Logos também é referido muitas vezes como a palavra escrita de Deus. João 17:17, Hebreus 4:12, 1 Timóteo 4:5, em que Jesus fez essa ligação entre a sua pessoa com também as Santas Escrituras, que diz que examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Então a palavra de Deus é também o espírito de vida, a substância em que tudo foi criado. Deus diz, haja luz. Palavras foram faladas e houve substância, houve vida, houve a criação. Deus não pode ser separado da sua palavra, tanto falada como escrita. Deus não pode separar de Jesus, que é a palavra de Deus. É só um só. Então há uma importância nós definirmos o que é a palavra de Deus, o que é esta mensagem. Esta palavra, esta mensagem é também uma mensagem confessada, em que nós declaramos sobre o que é feito à nossa volta. Se nós, como a humanidade, nós recebemos aquele sopro de vida em Gênesis, em que Deus criou-nos à sua imagem e à sua semelhança, nós temos um poder incrível na nossa língua para falarmos a verdade de Deus, falarmos a mensagem da verdade, a mensagem destas boas novas. Quando nós confessamos com a nossa boca que Deus é o único Senhor, que Deus deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário para os nossos pecados, nós declaramos que nós somos salvos. Romanos 10:9 diz que se com a boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e com o teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o Espírito Santo cria esta vida em nós através da confissão da nossa boca. O Espírito Santo não traz vida sobre todas as palavras que nós dizemos. O Espírito Santo traz vida sobre as palavras que nós dizemos que estão alinhadas com as Escrituras. A confissão da palavra de Deus é uma arma poderosa contra o inimigo. Em Apocalipse 12, versículo 11, fala acerca de que nós vencemos
pela confissão da nossa boca, pelo nosso testemunho e porque nós não amamos a nossa vida até à morte. Nós vencemos ao inimigo por causa da confissão, por causa do sangue do Cordeiro que está sobre a nossa boca e depois confessamos as suas boas obras em nós e nós não amamos a nossa vida até à própria morte. Assim nós vencemos contra as obras do inimigo. Na Bíblia também distingue entre esta palavra escrita e também esta palavra revelada, em que há uma palavra que diz Logos, que é esta palavra escrita como Jesus Cristo, é aquela palavra escrita, manifesta à humanidade, e depois há uma outra palavra que é a palavra Rema, que é a palavra inspirada. É quando nós agarramos numa palavra escrita que nós vemos através da vida de Jesus, nós lemos nas suas escrituras e depois nós agarramos isso para a nossa própria vida e confessamos essa palavra. Assim essa palavra torna-se rema. Então uma vida vem através dessa palavra. Fé nasce através dessa palavra. Romanos 10:17 diz que assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O rema de Deus é quando nós declaramos uma palavra revelada. Quando nós estamos na igreja, nós estamos habituados a ouvir a pregação nas nossas celebrações. É aquela pregação da palavra. A igreja foi comissionada para declarar, para pregar as boas novas de Jesus Cristo a todas as pessoas da terra. E nós podemos ver que esta é uma das principais motivações, principais alvos da igreja, é para pregar esta mensagem das boas novas. 1 Coríntios 1, 23 e 24 diz que mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, qual é que é esta mensagem que a igreja deve pregar? Qual é que é o conteúdo da mensagem que a igreja deve pregar? Em primeiro lugar, nós temos que ser cristocêntrico. Nós temos que ter Cristo como o centro da nossa pregação. Nós devemos pregar Jesus. E depois nós devemos pregar Jesus crucificado, ressuscitado, Jesus que tem uma nova vida, que está ascendido nos céus e que nós temos essa nova vida em Cristo Jesus. As boas novas do Evangelho. É essa a mensagem que nós devemos pregar. A palavra também, como Jesus deu um exemplo numa das suas parábolas, em Lucas 8, ele falava acerca do semeador, em que ele mostra que a palavra é uma semente que cai em diversos tipos de terreno e que esses terrenos são o coração das pessoas. Então nós vimos que a palavra também é uma palavra semeada, em que produz frutos de vida. Então não é somente uma palavra que há um ensinamento em que a nossa cabeça fica grande, nós ficamos com muito entendimento e intelecto na nossa cabeça, mas produz vida transformada. A palavra semeada tem que trazer uma vida transformada em nós. Como é que se traz uma transformação? Através de um regar, um cuidar, uma intencionalidade da nossa parte para nós conhecermos a palavra, para nós dedicarmos tempo a estudar a palavra, para guardarmos a palavra, para pôr em prática a palavra, quando nós agarrarmos nas suas santas escrituras e usamos isso como uma luz para os nossos caminhos, a verdade para a nossa vida, nós depois vamos dar fruto. A palavra revelada é aquela natureza espiritual que vem com a palavra, que não é somente uma sabedoria natural, mas é uma sabedoria sobrenatural, que é algo que nós obtemos pela palavra de Deus e transforma toda a humanidade, para nós olharmos numa outra dimensão sobre o que nós estamos vivendo nesta vida. Efésios 1:7 diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós somos perdoados através da obra da graça de Deus e essa palavra revela-nos essa área em que nós
recebemos essa revelação da graça de Deus e esse mistério do amor de Deus é revelado através das suas Escrituras. Mas o inimigo quer nos manter na escuridão, ele quer manter os nossos olhos tapados, manter-nos fora do conhecimento desta verdade, esta mensagem da esperança, estas boas novas. O nosso inimigo quer que os nossos olhos sejam tapados, que os nossos ouvidos sejam entupidos, para que nós não conheçamos a verdade e que nós não sejamos transformados. Mas, amados, vamos conhecer a palavra, vamos pregar a palavra das boas novas do Evangelho, que Cristo foi entregue por nós, que Cristo morreu na cruz, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, em que os nossos pecados são perdoados, nós somos limpos e reconciliados com o Pai para sermos uma luz nesta geração.